Olá, pessoal. A gente começa agora mais um My News Entrevista com ela que é um símbolo no combate à violência contra as mulheres e ela é também um exemplo de superação, porque há 39 anos o ex-marido disparou um tiro contra ela que a deixou paraplégica. E ela é uma guerreira na luta contra a violência doméstica. A gente vai ter a honra de receber aqui hoje a Maria da Penha Maia Fernandes, cujo nome batizou a Lei Maria da Penha. Vamos chamar a vinheta? Maria da Penha Maia Fernandes, muito obrigada, uma honra ter você aqui no My News. Eu que agradeço a vocês por me dar essa oportunidade, né, de lembrar todo o meu percurso para a criação da Lei Maria da Penha. Aliás, todo o meu percurso para que o meu agressor fosse preso e que resultou na criação da Lei Maria da Penha. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, né? Antes da gente entrar, a gente estava fazendo as contas aqui e já se passaram 39 anos desde que ele deu um tiro em você. Como é que foi todo esse processo, Maria da Penha? Foi um processo muito doloroso porque durante o decorrer dele eu percebi o quanto a justiça é falha, né? No momento em que a justiça demora anos e anos, né, e que os casos podem até chegar a uma prescrição, isso é super angustiante para familiares da vítima e para a própria vítima. Eu estava dormindo no dia 29 de maio e no amanhecer do dia eu fui despertada por um forte barulho dentro do meu quarto, aliás, do nosso quarto, e imediatamente eu me assustei, acordei e pensei, puxa, o Marco me matou. Porque naquele momento eu não consegui mais me mexer, né? O tiro atingiu a minha medula e eu fiquei inerte em cima da cama, né? E observando a movimentação da casa. Observei vozes estranhas, pensei que tivesse sido... nessa hora eu pensei que tinham sido assaltantes, porque as moças que trabalhavam comigo chegaram até o meu quarto e disseram, houve um assalto, né? E houve um assalto, mas agora os vizinhos já estão providenciando, já ligaram para a polícia e estão tomando as providências, e eu pedi para ligar para minhas amigas e familiares. Quer dizer, eu não queria dar uma notícia tão cruel para minha mãe, então minhas amigas intermediaram a informação, né? Meus vizinhos me levaram ao hospital, porque até então ninguém tinha se preocupado comigo, né? E eu passei, em decorrência desse atentado, eu passei 4 meses hospitalizada. E como é que começou a briga na justiça para provar que foi ele quem atirou contra você? Bem, como o caso aconteceu em maio, mais ou menos no fim de agosto eu retornei para casa. E lá eu comecei a sofrer muita violência do meu agressor, que diga-se de passagem, eu já não vivi uma vida confortável com ele era muito agressivo em relação a mim. E principalmente a violência física com minhas filhas, aliás, nossas filhas, né? E então eu vivia naquela situação que não tinha o que fazer, porque eu comentei com ele uma separação e ele não aceitou. Ele disse que eu esquecesse aquela ideia, que ele nunca ia se separar de mim, né? Então eu vi ali que eu tinha que conviver com aquela pessoa totalmente, muito intolerável em todas as horas do dia, né? E eu tive que me manter naquele relacionamento, até que nesse dia eu sofri a tentativa por parte dele, que foi descoberto da seguinte maneira. Quando eu retornei, em agosto, eu retornei para casa, eu continuei a sofrer essas violências,
E tomei conhecimento, através das moças que trabalhavam na minha casa, de que havia uma desconfiança da vizinhança de que a história não se tinha sido, os fatos não tinham acontecido como eles julgavam, eles observaram, né, que não houve nenhum assalto, e isso tudo foi colocado em depoimentos no processo, né, o posicionamento da vizinhança. E como eu tomei esse conhecimento, inclusive de que ele possuía uma espingarda guardada no armário do escritório, no armário do quarto, eu também não tinha conhecimento disso. Então, como eu comecei nesse período a sofrer novamente, apesar da minha debilidade física, eu continuava a sofrer violência psicológica e consegui escapar de uma eletrocução através de um chuveiro elétrico propositalmente danificado por ele, tudo isso descoberto depois pela Secretaria de Segurança. Então, eu resolvi providenciar a minha saída de casa através de um documento chamado separação de corpos, para que eu não sofresse da justiça que eu havia abandonado lá. Né? Eu fui alertada sobre esse documento, eu consegui, e em uma ocasião que ele estava a serviço, viajando, eu saí de casa com minhas crianças e voltei para a casa dos meus pais. Então ele tentou te matar 2 vezes, Maria da Penha? 2 vezes. Então, mas até aí, eu não sabia que eu estava sofrendo tentativa de homicídio. A minha própria família justificava esses rompantes dele como se ele estivesse assim, perturbado pelo fato de eu ter sido atingida por um tiro no assalto, né? Então, diante disso, eu não quis continuar, né, convivendo com a pessoa que estava perturbada e, em vez de ajudar a mulher, criava mais situações agressivas. Então, eu voltei para a casa dos meus pais e a minha separação foi feita pouco tempo depois. Também, pouco tempo depois que eu estava na casa dos meus pais, a polícia já me localizou, que eu havia chegado, né, já tinha condições de dar um depoimento, e eu fui depor. E depois desse depoimento, o delegado disse que ainda me ouviu outras vezes, ouviu as moças que trabalhavam comigo, e de surpresa ele convocou novamente o meu agressor para dar um novo depoimento, né? E aliás, não foi, ele justificou, o delegado, que ele chamou o agressor para finalizar o processo, para dizer que a polícia, que ele concordava que a polícia encerrasse o processo. Por quê? Porque não foi encontrado nenhuma notícia sobre os agressores. Ele não reconheceu nenhum agressor cujas fotos foram colocadas para ele, né? E não se encontrou quem tinha sido o autor desses tiros, desse assalto, como ele comentou. Então, ele foi à delegacia para finalizar o processo, e lá ele foi novamente interrogado, e a partir de então ele não soube mais o que havia dito no primeiro depoimento, e começou a entrar em contradições, e por conta dessas contradições ele ficou preso, e durante esse período em que ele ficou 2 ou 3 dias preso, ele foi inquirido novamente pela Secretaria de Polícia. Então o delegado concluiu, né, de que ele havia sido o autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Então, a partir desse momento foi que eu tive a certeza como a história tinha acontecido, né? Quer dizer, a versão dele foi uma versão inverídica, né? Sim. E muitos outros fatos nesse segundo período de inquirimento pela polícia que ele deu, despertaram também
e foi descoberto outros tipos de crime que ele tinha executado, como a questão do chuveiro elétrico, né, que ele propositadamente danificou, né, que isso foi visto no depoimento de uma das empregadas, que viu que ele estava mexendo. Por associação, eu fiquei voltando aos fatos do que aconteceu comigo naquela casa. Então, eu percebi que realmente aconteceu isso com a danificação do chuveiro elétrico, né? Porque ele não tomava mais banho no nosso banheiro. Sempre, diariamente, o banho dele ele tomava no banheiro das crianças, né? Entendi. Agora, Local que eu também utilizava quando ele saía para o trabalho, porque era mais acessível para mim. Entendi. Né? Então, agora, apesar disso tudo, ele levou quase 20 anos para ser preso, né, Maria Exatamente. Então, foi concluído de que ele tinha sido autor da tentativa de homicídio. Então, agora vamos à morosidade da justiça, né? Uhum. Demorou 19 anos e 6 meses para que o meu agressor fosse preso por conta do crime cometido. Ele foi julgado por 2 vezes. Por 2 vezes ele foi condenado e por 2 vezes a justiça, os advogados de defesa entraram com o processo de que o julgamento, como se diz, o recurso, e o julgamento havia sido contra a prova dos autos. Então, já faltando, após o primeiro julgamento, com esse recurso, eu fiquei assim totalmente desacreditada da justiça brasileira e resolvi escrever um livro chamado Sobrevivi e Posso Contar. E esse livro eu considero a carta da alforria das mulheres brasileiras, porque quando esse livro foi publicado, quando esse livro foi feito, foi um momento de revolta minha, e que eu levei para este livro todas as contradições que eu encontrei dentro dos autos do processo. Uhum. E contei como a gente vivia, contei a minha história de vida, né? Desde o momento em que eu o conheci até o momento em que ele tentou contra a minha vida. Então, esse livro chegou ao conhecimento de 2 ONGs internacionais, uma, o CEGIL, que é aí do Rio, e o CLADEM, que é em São Paulo. Então, eles entraram em contato comigo, essas 2 ONGs, e foi depois você pode ver isso no meu livro, o nome das pessoas. Então, você começou a sua batalha, né? Aí elas ligaram para mim e disseram que o meu caso estava tendo uma repercussão muito, muito importante no Brasil e se eu queria denunciar esse caso de intolerância da justiça brasileira, se eu queria denunciar no Comitê Interamericano dos Direitos Humanos da OEA, porque o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a cuidar das mulheres, né, evitando a morosidade da justiça, evitando essa violência indiscriminada em relação às mulheres. E nada tinha sido feito, praticamente. Né? Para você ter uma ideia, uma das ações que o país fez foi criar uma delegacia da mulher nas capitais brasileiras. A primeira aconteceu em São Paulo. Nós aqui em Fortaleza, foi a segunda delegacia criada. E como é que acontecia o atendimento à mulher nessa delegacia? Quando a mulher ia denunciar, havia o aconselhamento do delegado, homem, dizendo que aquilo é normal nas famílias, que faça alguma coisa para agradar o seu marido, porque ele sempre se reconcilia com você. Então,
não queira romper o relacionamento, pense nos seus filhos, quem vai pagar as suas custas. Então ele convencia a mulher a fazer uma negociação com o marido, né? Voltar para o Aí agressor, pense né? o agressor e pense, e ela nem tinha a intenção de, quer dizer, muitos queriam a separação, mas era podada nesse momento. Agora, E assim, para você ter uma ideia, quem entregava a intimação daquela denúncia que ele fez na delegacia? A própria mulher entregava é, a, a, a intimação ao agressor. Você imagina que situação de é você absurdo. estar de frente ao seu agressor, sobre o qual você fez uma denúncia, e você ter que levar a intimação. Foi Agora, realmente muita coisa evoluiu nesse tempo todo, né? A lei da Maria da muito. Penha é considerada pela ONU como uma das melhores do mundo no combate à Isso, violência, mas ainda isso. assim a gente tem dados que uma a cada três mulheres no Brasil já sofreu algum tipo de violência física, sexual, psicológica. Eu queria saber como é que é o trabalho do instituto que você criou. Olha, nós fazemos um trabalho baseado na educação, né? Nós temos um projeto chamado Defensoras e Defensores do Direito à Cidadania, que é uma parceria que é feita com as universidades federais, onde a gente leva esse projeto para as universidades e que sempre trouxe para esses cursos, né, esse projeto sempre trouxe uma grande quantidade de estudantes, principalmente da área jurídica e da área da saúde. Embora outras também profissões, ou estudantes de outras profissões, tenham estado presentes nesses cursos, né? Mas, assim, o que eu acho mais interessante é que os profissionais da saúde são os mais beneficiados porque são eles que entram em contato com a vítima, num primeiro momento, através da cura dos seus ferimentos físicos ou ferimentos da alma. Agora, Maria da Penha, você falou em educação, né? É só É. educando mesmo que a gente muda essa mentalidade da cultura brasileira que, em briga de marido e mulher, estranho não mete a colher. O que que você acha? É pela educação mesmo? Isso é pela educação, e isso está escrito no relatório que você pode encontrar aí na internet, o relatório 5401 do Comitê Interamericano de Direitos Humanos. E você veja que uma das recomendações é sim a de investir em educação a partir do ensino fundamental. Para E que isso tem sido feito? isso aí é uma busca nossa desde quando houve esse relatório. Nós falamos sobre essa importância desse investimento em educação. Quando nós criamos o Instituto Maria da Penha, nós também temos colocado nas nossas palestras essa importância dos professores da rede pública serem capacitados para ajudar os seus alunos a desconstruir o machismo e outras aberrações que existem na nossa sociedade, como o racismo também, né? E isso ainda não foi feito. Nós, no Instituto, trabalhamos um projeto que é a Lei Maria da Penha nas escolas, né? Que leva de forma lúdica a importância do respeito à mulher para as crianças, e essas crianças têm absorvido muito bem esse projeto que o Instituto Maria da Penha tem levado às escolas públicas da cidade e às escolas particulares, caso sejamos procurados, né? Agora, você falou das crianças, Maria da Penha. Tem uma política pública para cuidar das vítimas da violência doméstica? Vamos supor uma mãe que é assassinada, supondo que o agressor seja preso,
quem é que cuida dessas crianças? Tem alguma política para pensar sobre isso? E eu também tenho muita curiosidade de saber se tem algum estudo assim sobre o que acontece com essas crianças que passaram, né, que viram não só esse ato final do feminicídio, mas devem ter presenciado muita violência dentro da própria casa, né? Será que essas crianças se tornam também agressores? Alguém acompanha isso, Maria da Penha? Olha, isso é um projeto do Instituto Maria da Penha e que foi feito sobre esse fato. Foi solicitado uma pesquisa para a Universidade Federal do Ceará, né? O Instituto trabalhou nesse sentido e foi detectado que para cada mulher vítima do feminicídio, ela deixa 3 crianças na orfandade. E nós não temos visto no país, né? A não ser numa cidade chamada Jaú, que tem um programa trabalhando nesse sentido, né? Mas nós não temos visto esta preocupação pública sobre essas crianças vítimas da violência doméstica, porque viram seu pai matar a sua mãe. Então, é muito triste a gente não saber, a gente se deparar com essa estatística tão alta. Eu, se tivesse morrido, eu teria deixado 3 filhos na orfandade. E eu não sei o que seria delas hoje. Agora, deve dar uma certa angústia quando você lê um noticiário assim de casos que a gente vê que aumentaram na pandemia de violência contra a mulher. Você tem dados, Maria da Penha, sobre como está essa situação? Não, eu tenho conhecimento e eu me pergunto, será que os poderes não sabem dessa notícia? Porque a morosidade da justiça é uma que continua a existir, né? Uhum. O que a imprensa retrata são essas aberrações, né? Crianças ficando órfãs também é divulgado na imprensa. A mulher que denuncia hoje, quando é que o processo dela vai ser concluído? Quando é que ela vai receber a medida protetiva? Então, a gente fica assim, eu fico muito angustiada, né, em saber que muito já foi feito, mas ainda precisa muita coisa, né? Não é só ter uma política pública, e aí ela tem, vamos dizer, só nas capitais brasileiras. E os pequenos municípios? Onde está pelo menos a criação do Centro de Referência da Mulher? Que é a primeira política pública que a mulher deve procurar, né, para ela se conscientizar sobre os seus direitos. Porque ela vai ser, né, através dessa política pública, atendida por um psicólogo, um serviço social e um advogado. E ela vai se inteirar do que ela tem direito, ela vai se inteirar sobre o que ela deve fazer para sair daquela situação, porque a gente sabe que numa situação dessa o raciocínio fica muito, muito limitado, porque você está diariamente sendo massacrada por aquele agressor em todas as situações possíveis. Então eu sugiro que essa mulher procure uma amiga que tenha acesso ao movimento de mulheres, procure uma amiga que tenha mais conhecimento sobre como a lei funciona, e se apegue a essa amiga para que esta amiga acompanhe no Centro de Referência da Mulher, né? Essa importante política, ela está presente nas capitais, né? Com certeza nas capitais, mas nos pequenos municípios. Pois é. A nossa sugestão, nesse caso, que essa política pública, o Centro de Referência da Mulher, seja colocado numa unidade de saúde, que geralmente todo pequeno município possui uma unidade de saúde. Sim. E essa política pública, Centro de Referência da Mulher, o local mais propício para ela atender essa mulher, sem que essa mulher se preocupe,
que vai ser delatada para o seu agressor, né? Que ela está ali cuidando, se inteirando sobre os seus direitos. Agora, eu queria comentar com você, Maria da Penha, casos em que o agressor é famoso ou uma pessoa importante. A gente viu a história do Robinho, que foi condenado, mas ele foi condenado pelas leis lá da Itália, era um caso de estupro. Recentemente, a gente viu que a Justiça de Santa Catarina arquivou um caso de suspeita de agressão do vice-governador contra a mulher dele. Eu fico imaginando você lendo esse noticiário e pensando em tudo que você já passou. Pois é, para você ver, quando o agressor é um homem poderoso, que tem, além de ter muitos recursos para pagar advogados que consigam protelar esse processo, geralmente esses processos vão chegar a uma prescrição, não é? Então, é necessário que haja um compromisso do poder público de diminuir a demora desses processos, né? E os órgãos de classe também observarem o comportamento de advogados que conseguem burlar a lei. Isso é muito grave. Quer dizer, a mulher tem uma lei que é considerada uma das 3 melhores do mundo, e quando essa mulher tem um relacionamento com uma pessoa que tem posses, ela demora muito mais, né, a atingir o seu objetivo e punir o seu agressor de sair daquele relacionamento, e assim vai. Agora, Maria da Penha, eu queria que você desse exemplos assim de violência psicológica e também de pequenas atitudes que a gente pode fazer no dia a dia das nossas casas para diminuir o machismo. A gente vive numa cultura machista que sempre coloca a mulher numa posição subalterna. Como é que a gente pode, pequenas atitudes para ir mexendo um pouco esse quadro? Olha, eu acho que a mulher, se já perceber o machismo do seu agressor, ela deve se orientar sobre os seus direitos, né? E procurar ajuda, até no próprio centro de referência, para se esclarecer sobre o que fazer no seu caso, para que aquele agressor não se sinta mais, não perceba, não se coloque mais agressivo. E algumas atitudes que essa mulher pode perceber que está sendo vítima de violência, não a física, que a física é visível, mas os outros tipos de violência, é importante que ela... Desculpe aqui, passou um branco. Você está falando de atitudes que ela possa perceber que ele está sendo violento e já ficar... Sim, pronto, alerta. É isso. É o seguinte, quando essa mulher se sente angustiada com a proximidade de volta do trabalho deste homem, quando essa mulher procura fazer seus deveres de casa em relação à alimentação, em relação a cuidado com a casa, cuidado com as crianças, ela se sente que não está conseguindo, que ela se sente angustiada, que ele está próximo a chegar porque ela não conseguiu cuidar diretamente por causa de outros trabalhos que ela precisou fazer. Então, essa mulher está vivendo um ciclo de violência psicológica muito grande. E a gente sabe que, através do ciclo da violência psicológica, vem logo depois a violência física. E vem depois a reconciliação. E no momento da reconciliação, essa vítima acredita que aquilo não vai mais acontecer, mas depois de um certo tempo, tudo volta novamente.
Eu lembro que recentemente teve um episódio de uma mulher que conseguiu ligar para a polícia e ela falou com o policial como se ela estivesse pedindo uma pizza, mas ela estava pedindo Maravilhoso. socorro. Essa É. história é maravilhosa, né? E o policial entendeu e manteve a ligação e conseguiu o endereço e foi lá. Quer dizer, a polícia também precisa desse treinamento, né, Maria da Penha? Claro, é isso que a gente fala, esses policiais, muitos não sabem como se conduzir, mas esse aí com certeza foi capacitado, né, para entender, né, que o pedido de uma pizza para uma unidade policial não é o simples pedido de uma pizza, algo muito mais grave está acontecendo ali. E eu quero dizer que no, no período da pandemia, o Instituto Maria da Penha, ele atendeu as mulheres online através do direct, Uhum. pelo Instagram, direct As Ó, que Penhas, do legal. Instagram, certo? Tá. E foi assim um trabalho muito importante que a nossa unidade de Pernambuco, do Recife, né, desenvolveu esse projeto As Penhas, através do direct do Instagram. E tem também o site do Instituto, que é institutomariadapenha.org.br. Tem muita informação nesse site. Tem. Muito importante, né? As pessoas, as mulheres e os homens de bem, porque nós temos homens nessa luta, né? Que estão preocupados para garantir um futuro sem violência para suas Hum, filhas e sim. netas quando crescerem e casarem, tiverem seus filhos, né? Que a família delas seja uma família harmoniosa, não uma convivência com o agressor. Maravilha. Maria da Penha, quero agradecer demais a sua presença aqui no My News. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar para o seu grande público, né, a questão da minha história de vida e da importância da lei na vida, não só das mulheres, mas das famílias brasileiras. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.